No domingo passado, o Roberto pregou sobre a história no Antigo Testamento que narra o que aconteceu quando Israel, o povo de Deus, rejeitou Deus como seu rei e pediu um rei humano. Hoje vamos continuar nesta linha de raciocínio que foca no desejo de Deus de ser o único Rei reconciliador e salvador do seu povo. A minha mensagem hoje é uma visão macro ou um panorama geral sobre este tópico de Deus quer ser o único Rei reconciliador e salvador do seu povo. Antes de começarmos, vamos orar. Deus Pai, obrigado pela Tua Palavra e eu peço, Pai, que Tu vás nos guiar durante este momento de estudar a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sabemos que Israel rejeitou a liderança e a governação direta de Deus. Mas qual importância tem essa ideia para nós? Nós não somos hebreus, ou seja, não somos judeus, somos gentios. Então, qual importância tem essa ideia para nós? Para perceber a importância e o efeito dessa ideia, o desejo que Deus tem de governar e ser rei do seu povo, temos de rever alguns versículos no Antigo Testamento e depois vamos ver alguns versículos no Novo Testamento. Em 1 Samuel 8, vimos que o povo de Deus pediu um rei humano. Saul tornou-se o primeiro rei de Israel. David foi escolhido por Deus para ser o segundo rei. E vieram os problemas de ter um rei humano. Mas David, mesmo com os seus delitos, foi e era melhor do que Saul. Veja o que Deus falou sobre o reinado de David em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16. Versículo 12. Quando a tua vida chegar ao fim e for juntar-se com os teus antepassados, hei de estabelecer um dos teus filhos como rei e farei com que o seu reinado seja seguro. Ele é que me há de construir um templo e é de tornar o seu reinado firme para sempre. Serei para ele como um pai e ele será para mim como um filho. Se cometer algum erro, é de castigá-lo e corrigi-lo, como faz qualquer pai a seu filho. Versículo 15. Mas não lhe retirarei o meu apoio fiel, como fiz a Saul, que afastei do teu caminho. Versículo 16. A tua dinastia e o teu reino permanecerão para sempre, e o teu trono ficará igualmente firme para sempre. Versículo 16 é a chave para nós. Deus fez essa promessa, sabendo que, eventualmente, todos os reinos humanos sofrem de mudanças e violência, golpes, etc. Mas como é que Deus deu a promessa de continuar o reinado da família David, mas depois de David, o país foi dividido e destruído? E também volto a perguntar, isto tem a mínima importância nas nossas vidas hoje? A importância para nós é:
Deus está sempre a trabalhar para realizar o seu plano. João, capítulo 15, versículo 17. Mas ele explicava-lhes, Jesus estava a falar, Jesus explicava-lhes, o meu Pai está sempre a trabalhar e eu trabalho também. Isaías 14, versículo 27. E quando o Senhor do Universo decide, quem o poderá impedir? Quando estende a sua mão amaciadora, quem lhe poderá desviar? Provérbios 19, 21. O homem elabora muitos planos, mas é a decisão do Senhor que prevalecerá. Obrigado. Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho que contrariam a vontade do Senhor. Nada pode impedir Deus. Mas talvez agora estejas a perguntar, estes versículos estão a mostrar que tudo o que acontece é o plano de Deus? Tudo o que acontece aqui no planeta Terra é o plano de Deus? Guerras, tempestades, acidentes na rua, assassinos, casamentos, nascimentos, mortes de bebês, ricos, pobres, violência, paz, tudo vem de Deus? É isso que está a dizer estes versículos? Eu acho que a palavra de Deus não leva a esse extremo, porque Deus nos deu livre arbítrio. Repara bem, por causa da nossa livre vontade, não podemos dizer que tudo o que aconteceu na história humana era o desejo de Deus. Não podemos dizer que Deus causou tudo o que aconteceu, o que está a acontecer e que acontecerá no mundo. Mas na Bíblia, os versículos que acabamos de ler mostram que os seres humanos não podem fazer nada para impedir Deus de realizar os seus planos. Então, qual é seu plano? Reconciliar o mundo consigo próprio. Veja Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 27. Colossenses 1, versículo 21 a 27. Versículo 21. Antes estavam longe de Deus e eram seus inimigos no vosso íntimo, por causa do mal que praticavam. Versículo 22. Mas agora, por meio da morte de seu filho, Deus reconciliou-vos consigo mesmo para vos colocar na sua presença santos, dignos e sem culpa. Agora, vamos para o versículo 25. Deus chamou-me para servir a igreja. Encarregou-me dessa tarefa para o vosso bem ao alcançar-vos com a mensagem de Deus. Esta mensagem é o plano secreto que Deus guardou nos séculos passados. Mas agora deu a conhecer aos seus santos. Versículo 27. E deu-lhes também a conhecer a imensa riqueza deste plano para todos os povos. E o plano de Deus é que Cristo habita em vós, dando-vos a esperança da glória divina. Também, 1 Pedro pode nos ajudar a perceber melhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 20. 1 Pedro, capítulo 1,
versículos 17 a 20. Versículo 17. Se invocam com o Pai aquele que julga cada um conforme as suas obras, sem fazer distinção entre a de pessoas, então tenha-lhe respeito enquanto vivem neste mundo. Versículo 18. Sabe que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados. E não foi pelo preço das coisas que desaparecem, como a prata e o ouro. Versículo 19. Mas pelo sangue precioso de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha nem defeito. Versículo 20. Ele tinha sido destinado para isso, ainda antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Jesus tinha sido destinado para isso, ainda antes da criação do mundo, e manifestou-se nestes últimos tempos para vosso bem. Para realizar o seu plano de ter um relacionamento íntimo e belo com os seres humanos, Deus teve de criar a humanidade com livre arbítrio para que o relacionamento fosse mesmo o desejo de cada pessoa e não uma obrigação. Deus nunca parou de trabalhar. Durante a história do mundo, nós, os seres humanos, podemos ver que estamos sempre a criar problemas e gostamos muito de culpar Deus pelos problemas que criamos. Mas Deus, que é amor, agiu e reagiu e está a trabalhar ainda hoje para realizar o seu plano de reconciliar o mundo consigo mesmo. Nada pode impedir e nada vai impedir Deus de realizar o seu plano. Agora, quero mostrar a importância que tem para nós a promessa que Deus fez a Davi. Nós já lemos em 2 Samuel. Mas agora veja Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Vamos começar em versículo 21. Atos capítulo 13, versículo 21. Então, o povo pediu um rei. Nós já estudamos isso. Versículo 22. Em seguida, tirou Saul do poder e deu o reino a Davi. Foi a respeito deste que Deus disse: encontrei Davi, filho de Jessé. Ele é a pessoa do meu agrado, que irá fazer sempre a minha vontade. Versículo 23. Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, conforme tinha prometido. A família terrena de Jesus era descendente de Davi, e Jesus deu cumprimento à profecia que lemos em 2 Samuel. Fazemos parte do povo de Deus e estamos no seu plano de reconciliar o mundo consigo mesmo. Nós estamos no plano, fazemos parte do plano de reconciliar o mundo com Deus quando recebemos Jesus como o nosso Salvador, ou seja, o nosso próprio Rei. Veja Gálatas 3. Gálatas capítulo 3, vamos começar a ler em versículo 29. Gálatas 3, 29. Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Com efeito, todos os que foram batizados em Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Versículo 28. Não há diferença entre judeu e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora, constituem um todo em união com Cristo Jesus.
E, se são de Cristo, então são descendência de Abraão, herdeiros, de acordo com a promessa. Jesus é o plano de Deus, é o rei do seu povo. Veja agora Isaías. Isaías foi um profeta depois do tempo de Davi, mas antes do tempo de Jesus. Isaías 33, versículo 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. É Ele que nos vai salvar. Deus é o rei verdadeiro de Israel. Agora, talvez estejas a pensar, espera. Daniel acabou de dizer que Jesus era o rei e agora está a dizer que Deus é o rei. Como é que isso pode ser? Veja Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Vou esperar alguns segundos para todos chegarem ali. Colossenses 2, versículo 9. Colossenses 2, versículo 9. Porque Deus está totalmente presente em Cristo, de forma corporal. João 10, versículo 30. João, capítulo 10, versículo 30. Jesus está a falar. Eu e o Pai somos um só. Eu e o Pai somos um só. Jesus é Deus. Como é que Deus é um, mas existe no mesmo tempo como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, tem de ficar para um outro dia e uma outra mensagem, uma mensagem diferente. Mas para hoje, basta dizer que, biblicamente, Jesus é Deus. E Jesus é o rei do seu povo e Deus trabalhou para reestabelecer o seu povo e o seu reinado. A atividade de Deus no mundo não parou ali. Deus está a trabalhar hoje para que cada pessoa encontre o seu propósito verdadeiro. Vimos esta ideia em Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17. Então, vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, e eu vou ler uma paráfrase, porque eu gostei muito da maneira que a mensagem, a Bíblia, chama-se a mensagem, explica estes versículos. Não é uma tradução, mas é uma paráfrase. Então, quando olhamos para o Filho, vimos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente, tudo, em cima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, aqui é a chave, começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes de tudo viesse a existência e Ele tudo mantém até o presente momento. Nós vamos encontrar o nosso propósito somente em Jesus. Lembra-te de que Deus está a reconciliar o mundo consigo através de Jesus.
o cumprimento total ou a realização total do seu plano ainda não aconteceu. Deus ainda está a trabalhar para realizar a segunda vinda de Jesus, que vai ser o cumprimento total do seu plano. Reconciliação total, para que o seu povo esteja na sua presença para sempre. Veja Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, vou começar na segunda parte, versículo 3. Apocalipse 21, 3 a 5. Esta é a moradia de Deus junto dos homens. Ele habitará com elas e elas serão o seu povo. É este Deus que estará com elas. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. E o que estava sentado no trono disse: agora faço tudo novo. Amém. O plano de Deus é reconciliar a humanidade consigo. Ser o rei do seu povo. Nada vai impedir a realização deste plano. Mas a pergunta que tenho para ti é: vais juntar-te com este plano, tornando Jesus rei da tua vida? Se quiseres juntar com Jesus, por favor, entres em contato conosco. Aqui tem os nossos contatos. Não deixa nem mais um dia, não deixa mais um dia a passar sem de fazer Jesus o seu rei. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado que nós podemos confiar que Tu estás a trabalhar para realizar o seu plano. Todas as coisas que os seres humanos fazem que não fazem parte do seu plano, que Tu não gostas, não desejas, não pode parar o seu plano. Não pode parar de realizar o teu plano. Muito obrigado. Ajuda-nos a ter confiança, Pai, de juntar-nos contigo e ajudar-te a realizar o seu plano. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Espero que tenham uma semana abençoada.